Olá, bem-vindos! Eu sou Sandra Reis, eu te ajudo a desenvolver a lei da atração para você entender como funciona e atrair prosperidade para a sua vida. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre como conquistar as suas metas para 2023. Para quem que é essa live? Você que está aqui comigo. Essa live é para quem quer prosperar, é para quem quer se realizar, concretizar os seus sonhos em 2023. Então, essa live é para você que quer se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa corajosa, confiante e realizada. Então, se você está aqui, está assistindo essa live aqui comigo no Instagram, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, já compartilha essa live, convide todas as pessoas que você ama para assistir esse conteúdo também. E se você está me assistindo no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e compartilha também esse conteúdo com quem você ama. Bom dia, Valdirene, bom dia, Marcos. Sejam bem-vindos. Hoje o assunto é como conquistar as suas metas em 2023, tá? E para a live ficar muito mais interessante, você pode contribuir, você pode interagir aqui comigo, a gente pode ir conversando, você pode me falar também das dificuldades que você teve em 2022 para se realizar, para que eu possa trazer um conteúdo mais voltado ainda para o que você deseja. Bom dia, Aniele, bem-vinda! Então vamos lá, vou me apresentar oficialmente para você. Quem é Sandra Reis? Eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e outras técnicas mais que eu utilizo, e tudo isso eu compilei e apliquei na minha vida para ter bons resultados. E a partir de então eu comecei a estruturar uma metodologia e repasso essa metodologia para os meus mentorados, para os meus clientes e comprovo que sim, ela tem eficácia também na vida de outras pessoas. Então, compilando todos esses entendimentos, eu te ajudo a aplicar isso na tua vida para que você reprograme a tua mente, as tuas crenças para você se realizar, tá? Bom dia, Diego! Então, vamos lá. Vamos começar refletindo, né? Segundo dia do ano e muitas festividades, eu sei disso, é muito bom a gente fechar um ciclo com chave de ouro e abrir um novo ciclo também com chave de ouro. Agora, será que você fechou mesmo o ciclo e está pronto ou pronta para abrir o novo ciclo, ciclo de 2023? Vocês já fizeram essa análise? Por que isso, né? Essa é uma das perguntas mais importantes para você começar um novo ciclo. E aqui eu já quero dizer para você que está me acompanhando que eu vou falar assim, utilizando esse termo, novo ciclo como novo ano de 2023. Mas eu quero que você entenda uma coisa, para mim, e com certeza é para você também. Talvez você ainda não aplique isso na sua vida, mas a cada dia que você abre os olhos, é um novo ciclo, é um novo ano. Então a gente não pode deixar sempre para depois, para o próximo ano, para o próximo ano e para o próximo ano, esse exame, esse planejamento, esse ajuste de rota na nossa vida. Mas como aconteceu recentemente, findou-se o ano e abriu-se um novo, nós vamos aqui falar dessa forma. Mas é bom que a gente já comece a entender que a cada dia se começa um novo ano, tá? E aí, vamos começar então entendendo o porquê é importante a gente compreender o que deu errado nos ciclos anteriores, nos anos anteriores. Por que que você ainda não se realizou? Alguém aqui já fez essa análise? Aniele, Marcos?
a Valdirene. Se alguém já fez, responde para mim. Eu vou aqui, enquanto vocês respondem, continuando o nosso conteúdo. Porque enquanto você não olha para o que deu errado, para o que você não conseguiu realizar, você não sabe aonde que está a lacuna, aonde que está o erro, aonde que está o lapso de tempo, para que você não tenha se realizado. E aí, esse conteúdo, ele vale para relacionamento amoroso, para o dinheiro, para o trabalho, para a tua saúde, para qualquer área da tua vida que você tenha traçado uma meta, um objetivo, que você tenha determinado um sonho para se concretizar. Porque enquanto a gente não faz essa análise, você entra 2023 repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões. E se você já não conseguiu no ano passado, como que você vai conseguir nesse ano? Bom dia, Lucélia, bem-vinda. É importante, a princípio, a gente entender isso, porque quando nós fazemos essa análise, poxa, vou dar aqui um exemplo mais concreto, vamos falar do relacionamento amoroso. Quando você faz a análise do que deu errado, por que deu errado, o que aconteceu, você consegue entender aonde está o problema, aonde está a questão. É mais ou menos assim. Como que você vai diagnosticar um paciente sem pedir exames? O paciente fala, vou dar aqui esse exemplo do paciente para você trazer para a tua vida também. Você chega ao médico dizendo que está com dor de cabeça e dor de barriga. É uma dor. Só que essa dor, ela pode vir de diversas coisas, Para o médico saber exatamente qual o problema e como ele vai resolver, ele vai fazer uma análise, ele vai te pedir exames, ele vai te fazer perguntas. Bom dia, Maria Luzilene, bem-vinda. Então, na sua vida, para você diagnosticar o que está dando errado, seja em que área for, você precisa fazer essas perguntas, porque ao se perguntar, ao investigar tudo que acontece com você, você vai conseguir entender aonde está o problema e o que você deve fazer para corrigir esse problema. Então vamos lá. Muitas vezes a gente não tem esse hábito, né? A gente vai levando a vida, é muito trabalho, é questão com família, é questão com filho, com relacionamento, às vezes com saúde, e a gente vai vivendo sem parar para analisar. Mas essa análise é de suma importância, porque enquanto você não analisa, enquanto você não verifica o que você tem que corrigir, o ciclo da autossabotagem se repete. Se repete no amor, na saúde, no dinheiro, na família, na espiritualidade. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, e é bom que você já tenha esse entendimento, você que me acompanha. Sandra, bom dia! Estela, Vera, Lurdilene. Então, quantas pessoas falam assim para mim, Sandra, tudo que eu gostaria era de ter paz de espírito, era de ter tranquilidade. Só que as pessoas não entendem que a paz de espírito, o teu lado espiritual, ele está intimamente ligado ao teu equilíbrio emocional, à inteligência emocional e a inteligência espiritual, elas caminham juntas. Porque para você adquirir o equilíbrio espiritual, e aqui eu não estou falando de religião, tá? Bom dia, Ana. Nós estamos falando da divindade que existe dentro de você. Você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio vem da onde? O equilíbrio emocional vem das emoções, dos sentimentos, e todas essas duas inteligências, a espiritual e a emocional, elas estão interligadas ao seu ciclo de repetição, de autossabotagem. E aí, o que eu quero trazer é essa consciência para você. Por que você não se realizou? Você tem medo? Você tem insegurança?
você não faz o que precisa? Você precisa fazer essa análise, porque nós só podemos mudar algo na vida no qual nós já identificamos aonde está o problema, que é um ciclo que está se repetindo na sua vida, é um ciclo de falta. Falta de quê? Falta de tempo? Falta de amor? Falta de dinheiro? Falta de se responsabilizar para fazer o que é preciso? Então, vocês precisam fazer essa análise antes de começar a falar nas metas de 2023. Porque se você não identifica o que está dando errado até agora, o ciclo vai se repetir. Eu vou aqui chamar ele genericamente de ciclo de autossabotagem, tá? Porque abarca todo tipo de fracasso que nós podemos estar construindo e trazendo para a nossa vida. E aí é importante trazer uma nova consciência para você. Esse ciclo, ele vem só de você? Como assim, né? Você pode se perguntar. Bom dia, Décio, bem-vindo. O ciclo, muitas vezes, da autossabotagem, ele não vem só da gente, das nossas atitudes. Ele pode vir da sua atitude, mas ele pode vir da tua família. E aí, aqui eu preciso te dar um exemplo. Quando ele vem da tua atitude e é só você a pessoa responsável, você precisa identificar o porquê você não tem coragem, o porquê você não se sente uma pessoa segura para se realizar, para resolver o que precisa. E quando ele vem da tua família, é um pouco mais complicado, porque é algo que já está passando de geração em geração. Então eu vou dar o exemplo. O teu avô, a tua avó, eles não eram pessoas bem-sucedidas no amor, no trabalho, nas finanças e passaram isso para os seus pais. E os seus pais também não foram pessoas bem-sucedidas. E os seus pais passaram isso para você. Então você também não consegue ser bem-sucedido ou bem-sucedida, porque aí já vem uma construção familiar. Você realmente não foi criado para isso. E aqui a gente precisa identificar onde está a questão. Não é para a gente julgar ninguém. Eu não estou aqui nem falando que você é uma pessoa que deve se julgar se você não tem se você tem medo, se você não tem coragem de fazer o que precisa para mudar a sua vida. Eu estou aqui trazendo para você a consciência. Você precisa identificar aonde está a questão para mudar. Nós só mudamos o que nós identificamos. Só que aqui vai um pouco além, tá? Bom dia, feliz ano novo para você também, Décio, bem-vindo. Vai uma questão além. Às vezes você identificou. Quantos de nós já identificamos? Olha, eu estou passando por tal questão, é porque o meu relacionamento amoroso é um fracasso. Ou então é porque eu não me realizo no meu trabalho. Ou então eu trabalho demais e ganho pouco. A questão, às vezes, você identifica. Mas será que você aceita? Porque nós precisamos aceitar. Não basta identificar. Você precisa aceitar que existe ali um problema, que existe um erro, que está te incomodando, senão você não muda. A gente só busca mudança quando algo incomoda. E incomoda muito e dói muito. E daí a gente se incomoda a tal ponto que a gente aceita. Não, realmente isso não tá bom. Tem um problema aqui. Eu estou me auto-sabotando aqui. Esse é o meu ciclo do fracasso, seja ele no amor, na saúde, no dinheiro, nas relações amigáveis, nas relações com a família. Então, primeira coisa que você deve fazer é identificar. E aí, se vocês querem compartilhar aqui comigo, se vocês já identificaram algo, pode colocar aqui que eu ajudo vocês, tá? Bom dia, Cadoce, bem-vinda! Hoje estamos falando sobre como conquistar as metas de 2023. Só que para isso é preciso uma análise do que deu errado até agora. Não tem como a gente olhar para o futuro
sem fazer um balanço. Nós somos a nossa própria empresa, né? Dia 31 de dezembro, o que as empresas fazem? Um balanço de tudo que deu certo, do que não deu, levantam o estoque, eles veem se tem patrimônio quebrado, estragado e fazem todo ali um balanço empresarial. E você é a sua própria empresa, você precisa fazer esse balanço na tua vida para você saber o que está dando certo, o que não está, para você buscar um ajuste. Então, essa é a primeira consciência. Descobrir o que deu errado, identificar. Sandra, basta só identificar? Não. Depois que você identificou, você precisa aceitar. Vamos voltar aqui para o relacionamento amoroso fracassado. Quantas pessoas vivem um relacionamento amoroso fracassado, sabendo que não tá bom, que tá doendo, que não te faz bem, que não te ajuda, mas você não põe um fim? Porque uma coisa é identificar, outra coisa é você aceitar e entender que você precisa da mudança para você mudar a sua vida para melhor. Então, tenha isso em mente. Primeiro é fazer a análise do diagnóstico. Depois que você identifica, que você vê, você precisa aceitar. E aqui, voltando para a nossa vida, né? Tirando um pouquinho do relacionamento e voltando aqui para todas as metas que você traçou para 2023. As metas que você tem, elas vão exigir de você ação. Elas vão exigir de você um comprometimento, uma mentalidade, um pensamento alinhado com o que você quer, uma atitude, tudo isso para que você se realize. E se você não conseguir agir, se você não conseguir pensar e ter a atitude, a fala, tudo correto, o que vai acontecer? O ciclo da autossabotagem dos anos anteriores, ele vai se repetir. Então, tenha essa consciência para que você consiga se realizar em 2023. A gente precisa sair do mundo da ilusão, do mundo da imaginação de que tudo é bonito, de que tudo dá certo. Bom dia, Roberto, bem-vindo. Por que eu digo isso, né? Porque as pessoas começam a chegar no fim do ano, elas ficam naquela euforia de fim de ano, de tudo novo, de possibilidades novas. Só que se você vai para o ano com a mesma mentalidade, esses dias até eu fiz um post e não sei se vocês viram, mas cabe aqui, bom dia, cabe aqui na nossa live, né? Qual que é o problema do ano novo? É o ano novo? Não, não é o problema. O problema não é o ano novo. O problema somos nós. Sou eu, você e todas as pessoas que vamos para o ano novo com a cabeça velha, com os sentimentos velhos, com as velhas atitudes. Como que você vai conquistar algo novo se você tem uma cabeça velha? A gente precisa entender isso, e isso aqui eu tô falando para vocês com carinho, com amor, com respeito, porque eu sei que sempre alguém se ofende com alguma coisa. E essas pessoas que se ofendem com a verdade são as pessoas que mais precisam analisar. Sabe as pessoas que por tudo na vida têm um mimimi? Se o chefe dá uma ordem, ela já tá ali se remoendo. Não, porque é comigo, porque se fosse com outro, não faria assim. Aquele filho que quando o pai dá uma bronca, ele já se dói, porque se fosse com outro filho, o pai não falaria daquele jeito. E assim sucessivamente, a pessoa que se dói demais é a pessoa que mais precisa fazer essa análise, porque a cabeça dela, ela não está aberta para o novo, nem para as mudanças, nem para as ações. Olha só a diferença. Quando você é uma pessoa mimizenta, você está muito cheia de ego, de dores emocionais. Então, tudo que acontece, qualquer que seja a fala, a situação, você já se dói, você se magoa. Então, bom dia, Paulo. Bom dia, Reginas.
Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é sobre como conquistar as metas de 2023, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa cheia de mimimi, ela se ofende por tudo, enquanto a outra pessoa que recebe uma bronca, que recebe um não do chefe, do marido, da esposa, de alguém, o que essa pessoa faz? Ela busca atitudes para reverter aquilo, ou então ela busca uma forma de tirar dessa situação um aprendizado e vai para a vida. Ela não vai para a vida com raiva do que aconteceu. Ela pega aquilo, tira o aprendizado e transforma aquilo em combustível de ação. Então a gente precisa entender bem essas duas atitudes, tá? Que enquanto a gente não muda os nossos pensamentos, as nossas emoções relacionadas a esse ciclo da autossabotagem, que está te impedindo de concretizar os seus sonhos, de se realizar, as coisas não vão mudar. O ano pode ser novo, tudo pode ser novo. Você pode ter terminado um relacionamento amoroso e ter entrado em outro. Você pode ter saído da empresa que você estava trabalhando e começado em uma nova empresa. Você pode simplesmente ter fechado a empresa que você tinha e aberto uma nova empresa. Você vai para o novo com a cabeça velha. E essa cabeça velha vai de novo te sabotar. Porque as ideias, as atitudes... Bom dia, Olga, bem-vinda! As ideias, as atitudes, os comportamentos são velhos e você vai repetir o padrão. O mesmo padrão de fracasso, o mesmo padrão que está te impedindo de se realizar na vida. Bom dia, Melolaíse! Então, é importante você primeiro fazer esse diagnóstico, tá? Olga, Melolaís, hoje estamos falando sobre como alcançar as metas para 2023. Eu já fiz uma introdução que primeiro nós precisamos fazer uma análise do que aconteceu, porque não nos realizamos, identificar onde está o problema e mais que isso, aceitar que é preciso mudar. Se não mudar, o padrão, o ciclo de fracasso, o ciclo de autossabotagem, ele vai se repetir no novo ano. E Sandra, por que você falou tanto sobre autoanálise, identificação de problemas, aceitação para poder mudar? Porque estudando a mente de pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, tá? Pessoas bem-sucedidas no amor, no trabalho, nas finanças, na saúde, as pessoas fizeram exatamente isso. Elas identificaram o padrão, mudaram o padrão. Porque não adianta você identificar se você não mudar. Vamos aqui de novo para os exemplos. Vamos voltar para uma pessoa, vamos então agora voltar não. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar naquela pessoa que tem problemas de saúde porque está obesa. Ela já identificou que ela está obesa, mas ela continua comendo tudo que não pode. Percebe como que é? Ela identificou, mas ela não aceitou e ela não mudou. Então não tem como ela ter um resultado de emagrecer para ter saúde. Eu não estou falando de beleza, tá? Estou falando de saúde. Não tem como ela ter a saúde se ela continuar com os velhos hábitos de fracasso, de autossabotagem. E isso vale para qualquer área da nossa vida, no amor, nas finanças, no trabalho. E aí você precisa sim fazer essa análise. E eu quero que você entenda um pouquinho de como as pessoas que não têm esse padrão de prosperidade, de abundância se comportam e como as pessoas que têm uma mentalidade próspera, pessoas bem-sucedidas se comportam. Bom dia, Rocha, bem-vinda! E aí, existem estudos muito detalhados, estudos minuciosos que mapearam o comportamento dessas pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida. E eu quero citar alguns desses comportamentos para vocês entenderem
que está tudo interligado. Não basta você identificar, você precisa aceitar e mudar. E alguns desses comportamentos eu até trouxe aqui para vocês porque é importante, tá? Pessoas bem-sucedidas, pessoas bem alinhadas com os seus sonhos, elas têm metas bem definidas e elas têm comprometimento. Elas fazem o que precisa fazer todos os dias da sua vida, independente se tem sol, se tem chuva, se tá doente, se tá saudável. As pessoas se comprometem com o resultado. As pessoas não ficam com mimimi e elas não ficam dando desculpas para fazer o que é preciso. Por que que isso é importante trazer? Porque quantas vezes você conhece pessoas assim e talvez você mesmo haja assim, e eu vejo isso nos meus atendimentos, tá? As pessoas querem algo, mas elas não querem pagar o preço por esse algo. Elas não querem ter o trabalho, elas não querem ter o esforço. Porque para você conquistar qualquer coisa na sua vida, precisa de esforço. Precisa, olha, de suor. Então, a gente precisa entender, porque muitas vezes nós vemos uma pessoa bem-sucedida passando num carro ou vivendo numa bela casa, postando fotos de que está viajando para determinados lugares e causa um desconforto na gente, mas nós não olhamos para o esforço que essa pessoa faz. A gente precisa entender que por trás de uma pessoa bem-sucedida que alcança as suas metas, tem esforço, tem dedicação, tem ação. E talvez você pense que está agindo, mas não está agindo da forma que deveria. Por isso essa análise é de suma importância. Outra questão que os estudos sobre comportamentos das mentes bem-sucedidas traz é que são pessoas que levam a gratidão muito a sério. São pessoas que têm sim um caderno da gratidão e que fazem uso desse caderno da forma correta, de uma forma constante, porque elas já entenderam que a energia e a externalização do sentimento, do pensamento em relação ao que elas têm é muito importante. Outro ponto de suma importância em relação às pessoas bem-sucedidas, além das metas, elas têm um planejamento, um mapa de tudo que elas querem de forma detalhada, minuciosa e que elas interagem com esse mapa como nós interagíamos com os nossos mapas para viajar na parte mais antiga da nossa vida, né? Que hoje a gente usa o Waze, o Google Maps e outras coisas, mas de qualquer forma é um mapa, né? Então nós precisamos ter esse mapa. Imagine você assim. Quantas pessoas começam 2023 falando assim: esse ano é o meu ano, esse ano eu vou prosperar, esse ano eu vou me realizar no amor, no trabalho. Isso é genérico, isso não está detalhado. A pessoa precisa ter um mapa muito bem planejado. Quando a gente pega o mapa, o que que tem ali? Tem os mínimos detalhes. Vamos supor que eu quero sair, eu estou falando de Brasília, que eu quero ir de Brasília a São Paulo. Se a gente pega o mapa, tem cada cidade, cada estado, cada município, cada vilarejo, tudo ali no mapa, nos mínimos detalhes de quilômetro, de velocidade, tem tudo ali. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas têm um mapa da sua própria vida, da sua própria prosperidade. E aí, tudo isso eu tô trazendo para você saber que isso é importante. A pessoa não chegou lá no auge da sua vida, se realizou sem esforço, sem dedicação, sem planejamento, para que você comece a adotar isso na tua vida. Outra coisa, gente, isso é de suma importância, tá? Que foi realmente mapeado e comprovado nas pessoas que têm uma vida bem-sucedida. Ambiência. O que é ambiência?
é você conviver, é você viver, é você ter atitudes, tudo alinhado com o que você deseja. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Adianta você estar inserido num grupo de amigos? Eu preciso ser muito sincera com você, tá? Num grupo de amigos fracassados que não conseguem se realizar no amor, na vida, no dinheiro. Se você quer se realizar, isso é ambiência, é você estar inserido num ambiente que te favorece. Então, às vezes, você é aquela pessoa que tem boas ideias, que tem tudo para dar certo, mas o ambiente que você está não te favorece. Por isso, quando eu digo em algumas mensagens, em algumas publicações que eu fiz de fim de ano, e eu sei que algumas pessoas ficam chateadas quando eu falo assim, é hora de deixar o velho para trás. E isso inclui pessoas, amigos, familiares, porque a ambiência ela te prende. Se ela não é favorável, se ela não está alinhada com o que você sonha, você vai ficar preso ali. Imagine que você quer construir uma vida feliz, de saúde, com bons relacionamentos e tal, mas você está preso num ambiente que não vai te ajudar. Uma família que não pensa como você, amigos que não pensam como você, no trabalho ninguém pensa como você. Então, a gente precisa olhar para esses detalhes. E aqui eu vou te dizer, realmente não é fácil, tá? Isso eu sei que é desafiador, porque quando a gente nasce numa família que é muito diferente do que a gente quer para nossa vida, isso é sim um limitador. A gente precisa ter essa inteligência que eu falei lá no início, inteligência emocional e espiritual muito bem alinhadas para a gente conseguir eliminar da nossa vida ambientes, situações, pessoas, comunidades que não estão alinhados com o que nós desejamos, tá? Me diz aqui se isso está fazendo sentido para vocês, se vocês têm dificuldades em algum desses itens que eu trouxe, para eu poder ajudar vocês, tá? Me ouçam, reflitam, anotem, mas podem conversar comigo aqui, porque assim a nossa live, ela fica muito mais construtiva. Outra coisa importante, quando foi feito esse estudo sobre a mentalidade das pessoas bem-sucedidas, um item que chamou muita atenção eram pessoas que tinham paz de espírito, que elas faziam tudo sem peso na consciência. E aqui você precisa refletir. Você consegue deixar uma pessoa para trás? Você consegue deixar uma situação para trás sem ter peso na consciência? Porque isso é um bloqueador. Isso também faz parte do ciclo do fracasso. A gente não faz o que precisa fazer e isso nos puxa para baixo. É como se fosse uma âncora que está nos puxando para o fundo do mar, para a gente se afogar em situações, em sentimentos. Vera, quando a pessoa é o nosso esposo, o que a gente precisa fazer? Se a gente ama, se a gente quer continuar nessa relação, a gente precisa mostrar com carinho tudo isso para a pessoa. Eu não estou aqui dizendo que você precisa acabar com o relacionamento se você ama e se esse relacionamento tem coisas positivas, né? Porque quem vai saber disso é você. Você vai ter que pôr na balança e pesar. Agora, se você pôs na balança, pesou e você acha que vale a pena, então eu vou te dizer aqui algumas coisas que você pode fazer. Conversar, sempre incentivar essa pessoa a assistir com você uma palestra, a ler um livro, a assistir um filme que faça diferença, porque tem filmes que trazem mensagens ali
de casais. Inclusive, Vera, eu não me lembro exatamente o nome do filme agora, mas Vera, se você puder me mandar uma mensagem no meu direct, eu vou te indicar um filme muito bacana para você assistir com seu esposo. Ele tá na Netflix, eu só não me lembro agora o nome exato. E isso vai ajudando. A gente precisa começar a incentivar essa pessoa a despertar a consciência. E aí, aos poucos, você vem trazendo essa pessoa para você. Uma vez eu vou te contar isso, o meu esposo, ele fez um curso e era um curso de empreendedorismo. Isso já tem uma média de 6 anos, talvez um pouquinho mais, por aí. E aí eu não pude ir nesse curso com ele porque eu estava de resguardo, meu bebê tinha acabado de nascer. E quando ele chegou, ele falou assim, ele fez esse curso em São Paulo e quando ele chegou ele falou assim para mim, amor, o nosso mentor falou o seguinte, que se a esposa não tivesse com a gente não ia prosperar. Porque um casal, ele precisa estar alinhado com o que um quer, o outro precisa querer, senão não dá certo. E aí, isso até dentro do empreendedorismo, tá? Eu tô falando aqui de sentimentos, de metas, mas vale também para empresas. E daí, como ele estava começando esse negócio novo, eu me comprometi com ele. Eu falei, agora eu não tenho condições, agora não é o momento, porque eu tinha um bebezinho pequenininho, aquilo me demandava muito tempo, eu estava esgotada, eu não conseguia nem dormir direito. Como é que eu ia pensar em fazer um curso com ele de empreendedorismo naquele momento? Mas o que eu quero dizer para você, ele nunca deixou de falar sobre isso comigo, de conversar comigo, de falar dos sonhos dele. E eu não estava entendendo exatamente como era o curso, mas eu estava apoiando. E eu falava assim para ele, olha, toda a aula, tudo que você tiver aí, porque ele foi várias vezes para São Paulo, você divide, você compartilha comigo. E assim que eu tiver condições, eu vou fazer o curso com você. Então, a gente precisa conversar. Um casal, ele precisa de diálogo. E aí, se a gente vê que o diálogo não existe, é uma coisa que dentro da consciência sistêmica é muito nítido. Se não há conversa, se não há diálogo, dificilmente vai ter um bom resultado. Mas isso é você que vai avaliar, tá, Vera? Você é que sabe o que você vive aí dentro, você é que sabe qual é a melhor situação. Mas que a gente pode reverter a situação, a gente pode. Quando? Quando há diálogo e quando os dois querem. No meu caso, naquele momento eu não podia, mas eu queria. E assim que eu pude, que o meu filho, né, estava maiorzinho, que eu fui me restabelecendo e me sentindo mais forte, eu fui buscando esses cursos junto com ele. E eu vou te dizer que ainda hoje nós estamos fazendo esse curso, porque o curso é tão bom que ele renova o curso todos os anos e a gente está lá. Então, assim, tudo depende de uma conversa, tudo depende do que eu falei no início da live. Primeiro é você identificar. Depois que você identificou... Só um pouquinho, gente. É você aceitar que você precisa mudar. E eu aceitei, eu vi que ele estava certo, eu vi que a gente precisava mudar e alinhar as duas cabeças, porque se a gente se casa, a gente se torna um. Se você se torna um, claro, tem coisas que é de mulher, tem coisas que é de homem, mas na grande maioria do relacionamento as coisas são de um só. Então a gente precisa alinhar isso tudo que é de um só para o casal prosperar. Senão fica aquela coisa assim, né? Um casal prospera, um dos pares prospera e o outro tá aqui embaixo. E conforme essa diferença vai ficando muito grande e a gente não consegue alcançar, a gente perde a ambiência do casal também, porque a ambiência ela vale para tudo, para os amigos, para a família, para os filhos, para o marido, para a esposa. A gente precisa sempre estar muito bem alinhado com o nosso ambiente. E daí a ambiência, vamos supor aqui que eu não estivesse acompanhando o meu marido. Ele estava lá, sempre nesse curso dele em São Paulo, e eu aqui em Brasília.
a gente estava se distanciando. Ia chegar no momento que não ia ter mais como esse relacionamento dar certo, porque a mentalidade, o comportamento estava totalmente desalinhado. Mas eu estou trazendo isso, Vera, para você saber que é possível. Que se você verificar, se você identificar que é o que você quer, você consegue, você conversa com ele. Aí depois que você conversa, o que que acontece? Os dois precisam aceitar que a mudança é necessária, porque se não existe aceitação, é muito complicado. Muitos casais até vivem juntos, né? Mas vivem daquela forma assim, magoados, tristes, e isso não favorece. Muitas vezes você passa uma vida inteira numa relação que tá te entristecendo sem ser feliz. E tudo é uma questão de avaliar, de colocar na balança se é o que você quer, se é o que tá te fazendo bem naquele momento, né? A gente pode trazer muitas consciências, mas só quem toma as decisões é quem está ali na situação envolvida. E outra coisa aqui que eu marquei sobre essa pesquisa das pessoas muito bem-sucedidas com relação às suas metas, os seus objetivos, né? São pessoas, como eu falei no início, que estão muito comprometidas. Elas fazem o que precisa ser feito, independente de qualquer situação. Então, agora eu vou aqui trazer isso para o mundo das finanças. Então, a pessoa se comprometeu com o resultado dela. E nós estamos passando por um momento de turbulência, né? Do ponto de vista político. Uma outra pessoa, ela falaria assim: não, eu não vou fazer nada. Porque do jeito que está a situação do país, a política, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui ficar esperando para ver o que vai dar esse negócio. Então, é sem compromisso. Agora, a pessoa que está comprometida, nada disso é importante para ela. Nada disso, economia, política, finanças, intercâmbio, banco central, preço do dólar, nada é importante porque ela está comprometida com os objetivos dela. Ela vai trabalhar, ela vai fazer a parte dela. Então, quando eu digo que você precisa estar comprometido, seja em que área for da sua vida, se é com o amor, se é com a saúde, se é com o trabalho, se é com o dinheiro, é compromisso mesmo. Você não pode ser aquela pessoa que para no primeiro obstáculo. As pessoas comprometidas, elas são imparáveis. Bom dia, Joelso, bem-vindo. Nós hoje estamos falando sobre conquistar as metas de 2023. E isso você precisa entender, porque às vezes é muito fácil, né? A gente falar, nossa, mas aquela pessoa conseguiu tal coisa, ela se realizou em tal coisa, mas você não olha o que tem por trás. Por trás tem uma pessoa altamente criteriosa nas suas ações. Tem uma pessoa comprometida, tem uma pessoa imparável, que quando ela chega diante do obstáculo, o obstáculo não para ela. Ela pode naquele momento não conseguir ultrapassar o obstáculo, mas ela dá um jeito, ela estuda formas. Se ela não consegue, ela vai buscar uma alternativa. Às vezes ela não consegue pular esse obstáculo, mas ela vai e dá a volta. Um jeito ela vai dar. Então você precisa ter esses entendimentos, porque a gente vê, né? Nossa, como que o homem foi à Lua, né? Como que tem essas missões de astronautas? E aí a gente fica assim, né? Eu mesma vou falar de mim. Quando eu era mais jovem, eu falava, gente, que coisa linda, né? Mas eu nunca parei para analisar o que estava por trás disso. Bom dia, Lilo. E o que estava por trás disso? Uma meta, um desejo, um treinamento, porque para a pessoa ir para o espaço tem um treinamento muito intenso. Ela paga o preço, ela fica meses longe da família. Então a gente precisa olhar para o que tem por trás de uma pessoa que atinge as suas metas, sejam elas quais forem. Tem um esforço. Vamos aqui trazer para um exemplo mais simples, né? Eu dei um exemplo
mais robusto, vamos trazer para um exemplo mais simples. Pais, bons pais, né? Vamos falar de bons pais. Tem um esforço muito grande ali para ser pai, para ser mãe. Quem é pai e mãe sabe disso. O esforço de educar dia a dia, de ensinar a mesma coisa incansável milhões de vezes para os filhos. Incansável. De você mostrar como se pega num talher para comer, como se corta um alimento. Gente, é um trabalho, é um esforço muito grande. Então, a gente precisa olhar para isso. Às vezes a gente olha para uma família bonita, para os filhos educados, para os filhos que se comportam bem e a gente fala: nossa, eu queria ter uma família assim. Mas você está fazendo o que precisa para ter uma família assim? Porque tanto o pai quanto a mãe precisam fazer, precisam ter um esforço. Para ter uma família, também precisa de meta, também precisa de planejamento, também precisa ter ali um sentimento de gratidão, porque a maioria das pessoas chegam no fim do dia com relação à família, e isso eu posso falar porque eu atendo famílias também. E o que acontece? Quando chega no fim do dia, a pessoa fala assim: graças a Deus acabou esse dia, não aguentava mais, esses meninos dormiram para parar de me dar trabalho. Enquanto a outra família que é bem-sucedida, olha o pensamento como é diferente. Nossa, mais um dia, conseguimos, né? O marido e a esposa conversando, conseguimos. Hoje ensinamos tudo de novo. Colocamos as crianças para dormir, mas hoje nós de novo demos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor. Veja que até na atitude, na fala, no comportamento, você identifica a diferença. Então, o que eu quero te dizer é que qualquer que seja a meta que você pôs para a sua vida, se você vai ser uma pessoa comprometida com a sua saúde, se você vai ser uma pessoa comprometida com a família, com o trabalho, se você quer prosperar, se você quer construir uma riqueza, você vai ter que se esforçar. E só o desejo não vai adiantar. Só dizer: nossa, eu tenho uma meta para 2023 e não fazer o que precisa, não fazer as análises para ajustar o que precisa, você não consegue. E aí, vamos voltar aqui para o ponto do estudo das pessoas bem-sucedidas. Elas sempre foram assim? Não, elas não foram assim a vida toda. Elas fizeram exatamente a primeira parte da live que eu trouxe para você. Para elas chegarem no que elas são hoje, elas foram se construindo, elas foram identificando os problemas, as ações, os ciclos de fracasso, os ciclos de autossabotagem, aceitando e tendo condições de mudar, de fazer diferente. Porque não adianta a gente identificar sem aceitar. Muitas pessoas que vivem com um ego muito inflado, elas não aceitam que elas são pessoas que erram, que elas são pessoas que não têm a habilidade que precisa para conquistar o que deseja. Então elas ficam ali deixando o ego falar e não fazendo o que precisa. Então, nem sempre as pessoas bem-sucedidas foram assim. Mas a partir do momento que elas identificaram o que precisava, elas mudaram a partir da aceitação. Então vamos lá. Olha, vou trazer para um exemplo simples. Eu sou uma pessoa alcoólatra, vamos supor. Tudo bem, eu sei que eu sou alcoólatra. Isso vai mudar alguma coisa? Nada. Não muda nada você saber que é alcoólatra. Não muda nada você saber que você não tem dinheiro. O que muda? Muda quando você aceita. Eu sou alcoólatra, eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Eu não tenho condições de mudar isso na minha vida sem ajuda. Aí sim, essa pessoa começa a ter condições de ter um resultado diferente, porque ela reconheceu que ela tem um problema e que ela não tem condições de resolver esse problema. Aí ela busca ajuda. Da mesma forma, uma pessoa que está doente. Vamos supor, né? A pessoa tem um problema de saúde.
Adianta ela saber que tem o problema? Vamos supor aqui a compulsão alimentar. Não adianta nada. Ela sabe que ela tem compulsão, não adiantou nada. Agora, olha a postura de quem aceita, como é diferente. Não, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho um problema emocional, eu como sem precisar. Agora eu estou aceitando, olha, eu estou reconhecendo, eu tenho esse problema, eu quero mudar, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de terapia, eu preciso de médico, eu preciso de remédio, eu preciso de pessoas, ambiência, perto de mim que me ajudem, que fale para mim assim, olha, na hora que eu quiser comer, você não precisa comer agora, você almoçou, vou dar um exemplo, era 12h, agora são 1h da tarde, você não tá com fome, não existe chance de você ter almoçado ao 12h e tá com fome a 1h da tarde. Então, veja que tudo que eu estou trazendo da pesquisa para vocês, né, do estudo da mente das pessoas bem-sucedidas, você consegue aplicar de forma simples na sua vida, aceitando e identificando. Agora, eu preciso trazer essa consciência para vocês que também está ali dentro desse minucioso detalhamento da mente das pessoas bem-sucedidas. É algo que se consegue só? Não. Porque se você está ali dentro do problema, vivendo um ciclo de fracasso, de autossabotagem em qualquer área da sua vida, você até aceita o que você tem. Você até reconhece o problema, mas você não consegue fazer diferente só, porque você não foi treinado para isso. Você passou anos da sua vida. Coloque aí quantos anos você tem. Eu tenho 44. Então, vamos supor que eu passei 44 anos da minha vida fazendo aquilo daquela forma. Eu não sei como se faz diferente. Eu preciso buscar alguém que me ensine. Então, eu vou falar de mim. Eu quero resolver o problema da compulsão alimentar. Basta eu saber que eu não tenho condições de resolver só? Não. Eu preciso buscar uma nutricionista, um médico. E assim é na nossa vida, com tudo que a gente precisa. A gente sempre vai precisar do auxílio de alguém. Você até sabe que o seu carro está com problema, mas você não sabe como arrumar, você precisa levar no mecânico. E aí, gente, vamos agora voltar para o nosso entendimento das nossas metas. O que sabota um ser humano em não conseguir as suas metas? E isso também faz parte desse entendimento, dessa mentalidade de pessoas bem-sucedidas. São sentimentos. Semana passada eu abri uma caixinha de perguntas e várias pessoas falaram assim. Eu perguntei, o que te impediu de se realizar em 2022? Gente, foi unânime. Coragem. Eu não tenho coragem. E da onde que vem a coragem? A coragem vem de uma situação que você viveu lá atrás, que te travou, que te bloqueou e você perdeu a coragem. E toda situação, ela está atrelada a uma emoção, a um pensamento, a um sentimento. Como que você resolve isso? Resolvendo-se emocionalmente. Então você precisa ter essa consciência que para você conseguir se realizar, seja em que área for da tua vida, você vai ter que, de novo, voltando na primeira parte da live, ter equilíbrio das tuas emoções, ter equilíbrio espiritual, porque os dois caminham juntos. E aqui, mais uma vez, para quem entrou depois, não confunda, espiritualidade não é religiosidade, tá? São coisas diferentes. Então, você vai precisar buscar ajuda para curar as suas emoções. A coragem, ela é o quê? Ela é o oposto do medo. Se você não está se realizando, você tem medo. Você tem medo do quê? Do julgamento, do fracasso, de não dar certo, de ter que tentar de novo? Você tem medo de quê? De perder o quê? Você tem que fazer essas perguntas para você, porque aí você vai conseguir aceitar que você precisa de ajuda para você mudar. Você só vai ter novos resultados se você tiver novos comportamentos, tá? E é isso, gente. Para finalizar aqui, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Eu trouxe sim um pensamento
que é comprovado também. Para você que quer se realizar, você precisa entender uma coisa: você só vai conseguir se realizar se você aceitar a dor. Se você aceitar a dor, acolher a dor e fazer de tudo para transpor a dor. Porque o prazer da realização, o prazer de você conquistar as suas metas, ele está além da dor. Dói. Para você ser uma pessoa realizada, bem-sucedida, dói, porque tem esse esforço que eu te falei. Você é uma pessoa que vai precisar se empenhar, se comprometer com você, com a tua vida. E isso é dolorido muitas vezes. Você não vai fazer simplesmente o que precisa, você vai ter que fazer além do que precisa para você se realizar. Então você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que olhar para as suas emoções, e olhar para as emoções é dolorido, porque você, para ter coragem, como eu respondi lá para as pessoas que colocaram na caixinha para mim, para ter coragem, você vai ter que ressignificar a dor. E para isso acontecer, você precisa olhar para a dor. Então, a dor faz parte. Não pense que você vai se realizar sem a dor. A dor, ela vem para te ensinar algo, para te trazer um aprendizado. E quanto antes você assimilar esse aprendizado, maiores são as chances que você tem de alcançar as suas metas em 2023, em 2024, em 2025, em todos os dias da sua vida. Então é isso. Se você quer se tornar uma pessoa próspera, com as suas metas realizadas em 2023, aceite, faça esse exame de consciência, aceite o que deu errado, verifique aonde está os pontos de fracasso, os ciclos de autossabotagem na tua vida e queira a mudança, porque simplesmente ver aonde você errou não vai te trazer a mudança que você precisa, tá? E aí sim, busque ajuda para curar as tuas emoções. Pessoas bem-sucedidas, pessoas alegres, felizes, corajosas, elas não têm medo. Elas não têm medo de nada, nem da própria dor, porque elas sabem que além da dor tem a vitória, tem o prazer de você conquistar o que você deseja na sua vida, seja um relacionamento, uma família, dinheiro, profissão, paz de espírito, qualquer que seja o seu desejo, você pode seguindo esse protocolo. Nem sempre vai ser simples falar sobre isso, mas você precisa entender essas questões. Quando eu digo que o problema do ano novo não é o ano novo, é você que vai para o ano novo com pensamentos velhos, com sentimentos velhos, com atitudes velhas, não se ofenda. Eu estou falando isso para você porque é a realidade. Para você construir e ter algo novo, você vai precisar se desconstruir. Porque uma pessoa velha, velha de sentimentos, tá? Velha de pensamentos, não é de idade. Uma pessoa com tudo isso velho, ela vai ter o quê? O mesmo, a mesma coisa velha, as mesmas situações, os mesmos ciclos de autossabotagem. Para você ter algo novo na vida, você tem que se desconstruir para se reconstruir. E isso é diário, isso é anual. Então era esse o entendimento que eu queria trazer para vocês. Sim, tudo isso é possível. Reconstrua as suas emoções, tá? Para você se realizar. Sandra, como que eu faço isso? Como eu te falei, é muito desafiador fazer isso só. Você precisa de ajuda. Se você se identifica comigo, me chama, venha fazer parte da minha mentoria. Eu tenho diversas mentorias, uma mentoria só para prosperidade, uma mentoria só para mulheres, tenho mentoria individual. Se você falar assim, Sandra, não me identifiquei com você, tudo bem, busque uma outra ajuda, mas você precisa entender que sozinho você não consegue alcançar resultados, porque sozinho você vai se parar.
Porque você é a pessoa que tem os pensamentos velhos e os sentimentos velhos. Então, isso é para contribuir com o seu processo. Você precisa internalizar isso. E isso, quando eu falo para você, sempre eu estou falando para mim. Porque eu quero me tornar uma pessoa também, assim como você, melhor a cada dia. E eu estou me desconstruindo para me reconstruir diariamente. Isso é necessário para todos nós, tá? É isso. Vânia, bem-vinda. Você está chegando agora, né? Hoje nós falamos sobre conquistar as metas em 2023. Eu trouxe aqui um entendimento do que é preciso para a pessoa ajustar tudo que foi de fracasso na vida para ela se realizar nesse novo ciclo. Então essa live vai ficar gravada, Vânia. Assista a live por inteira, você, a Lilo, o Joelson que chegaram depois, para vocês não perderem nada, tá? Aproveita, gente, compartilha essa live com as pessoas que vocês amam. Eu sei que algumas palavras que eu trouxe aqui não são palavras fáceis, né? Que às vezes você me ouve falar e pode te causar uma dor. Mas o intuito não é que você fique na dor, é que você ultrapasse a dor. Porque o prazer, ele está além da dor, só que você precisa entender que a dor faz parte. E muitas vezes, por isso a ambiência é tão importante. As pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes elas não vão te falar a verdade. Elas vão sempre se compadecer da dor que você tem, mas não vão te trazer a verdade. Então é aquele amigo, é a mãe, é a esposa, é o marido que passa a mão na sua cabeça e fala: nossa, eu não sei por que você não consegue, você é uma pessoa boa. Gente, ser pessoa boa não é garantia de que você vai se realizar. O que vai fazer você se realizar é tudo que eu trouxe aqui. É você ter ações novas, pensamentos novos, sentimentos novos. Então, não é porque você é ruim ou porque você é bom que você não se realiza. É porque você não faz o que precisa. E isso eu preciso te falar porque os nossos amigos, eles não falam isso pra gente. Porque eles estão envolvidos emocionalmente com a gente, a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa namorada. Por quê? Muitas vezes a pessoa até vê que você não vai conseguir, mas ela não te fala isso para não te chatear. Só que nós somos adultos, quem se chateia é criança, quem se magoa com o que eu tô falando é essa pessoa que está no ego, é a criança ferida que você tem dentro de você que se magoa. O adulto, ele digere tudo que eu tô falando e ele busca uma forma de se resolver. Que bom, Roberto. Feliz ano novo para vocês, tá? Gente, eu desejo sim, do fundo do meu coração, que vocês se realizem em 2023, no amor, na saúde, no trabalho, com o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia grandiosa e especial. Agora vocês precisam entender que para tudo isso acontecer é preciso ter a consciência certa. Do contrário, a gente não consegue. Mas eu sei que vocês que estão me ouvindo aqui são pessoas que já se despertaram para tudo isso que é importante, tá? Contem comigo. E Vera, foi você, né? Vera, me manda o direct que eu vou buscar aqui agora na Netflix o nome do filme. E aí eu coloco lá para você, tá? Vai te ajudar muito. É um filme que quando a gente assiste com o nosso parceiro, você não precisa falar muita coisa. O seu parceiro vai pegar a mensagem do filme. A gente precisa trazer esse tipo de filme para nossa vida, um filme que traz uma mensagem, que contribui, tá? Eu não me lembro agora, mas você me mandando a mensagem, eu te passo. Já é o início. Eu não estou dizendo que o filme vai resolver, mas o filme vai trazer um despertar para o seu companheiro. E esse despertar, ele é muito importante, tá? Feliz ano novo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem no direct ou podem falar comigo direto no WhatsApp, no link da minha bio, tem lá, vocês podem conversar comigo, tá? Mas busquem a mudança para a vida de vocês. Seja com quem for, busque essa mudança, tá? E se você tá me assistindo aqui no YouTube,
Compartilha também essa live com as pessoas que você ama, que você sabe que precisa dessa mensagem. Essa é a forma que nós temos de despertar as pessoas que nós amamos, é compartilhando com elas coisas que vão trazer uma nova consciência. Beijo grande para vocês, nos vemos na quarta-feira. Jair, bem-vindo, a nossa live tá no fim, mas ela vai ficar gravada, tá? Assista a live que com certeza vai contribuir muito com você também. Um abraço. Mando sim. Ó, eu vou fazer o seguinte então. Me acompanhe nos stories, dá um tempinho para mim, eu vou entrar aqui na Netflix para ver o nome do filme e vou postar nos stories o nome do filme para todos vocês, tá? Porque não importa se você é homem ou mulher, a história do filme ela é belíssima, é uma história que envolve também homem e mulher, e vocês vão entender o quanto é importante os dois quererem. Não adianta um querer, não adianta um aceitar. Os dois precisam, tá? Eu vou então fazer isso, tá bom, Olga? Eu vou colocar nos meus stories o nome do filme para todos vocês. Um beijo grande, até quarta-feira. Feliz 2023 com a consciência correta. Tudo de bom para vocês.